Oi, Antônia, tudo bem? Então, gostaria de agradecer a sua escuta aí qualificada com relação às minhas ponderações e por ter trazido questionamentos. Então, eu vou estar comentando aqui, fazendo algumas ponderações a partir dos seus questionamentos. Com relação à questão da vulnerabilidade pela desestruturação, né, como o cerne da definição a quem a regra protege, você traz o seguinte questionamento: qual a sugestão para dizer a quem as regras de superação de vulnerabilidade se aplicam? Né? Quando eu mencionei a questão da desestruturação, o meu olhar e o meu objetivo foi questionar toda uma lógica de entendimento, de reflexão em torno, que é bastante comum e bastante praticada, pelas razões inclusive que eu já coloquei, né, no vídeo anterior, de pensar essa desestruturação a partir do indivíduo, a partir de uma desestruturação individual, de uma desestruturação psicossocial, né? E evidentemente que quando a gente fala em populações vulnerabilizadas, e o próprio teor do conceito formal de população em situação de rua, embora evidentemente precise ser melhorado, ele fala na desestruturação, na verdade, numa perspectiva macro, numa perspectiva social, né, numa perspectiva de desigualdade social. E aí o termo da extrema pobreza aparece de forma muito clara como explicação, né, como materialização dessa desigualdade social. Então, a crítica é de que, quando se fala muito nessa perspectiva, eu acho que todo o Moradia Primeira é construído a partir de uma lógica que eu acho que não tem o alcance necessário para se pensar a questão da moradia para a pop rua. Eu acho que ela é só uma lógica e que, de fato, precisa aprender a dialogar com várias outras e precisa entender, precisa aprender a dialogar que a pensar uma política de moradia para a população em situação de rua, para qualquer grupo que seja, ela evidentemente que deve partir do entendimento maior, de um entendimento estrutural da sociedade, do funcionamento da realidade social. A gente está falando de um grupo social bastante complexo e a gente está falando de uma política que tem um alcance dentro de uma realidade estrutural da sociedade, estruturada socialmente, né? Então, é muito importante que a gente não parta dessa visão individualizada para produzir políticas públicas que fundamentalmente são políticas, né, que reverberam a realidade de grupos sociais e que reverberam a realidade muito mais macro, né, do que individual. Então, eu acho que aí é uma questão que é como se fosse o de onde partir, como ele cria efeitos distintos e uma própria linguagem muitas vezes inadequada. E por isso eu falo que não é legal e que eu acho que não é adequado, na verdade, falar em desigualdade, em desestrutura individual, em desestrutura da pessoa, quando na verdade a gente está falando de um grupo social vulnerabilizado, de uma vulnerabilização que acontece evidentemente pela ausência do Estado, evidentemente pela falta de políticas públicas que alcance a realidade complexa de vida das pessoas, né? Então, essa seria a sugestão, de que quando a gente for falar em regras de superação da vulnerabilidade, a gente pense que a vulnerabilidade ela é social e não individual, né? Exclusivamente, que ela se circunscreve num contexto macro, num contexto social. Então, acho que, na verdade, era mais ou menos por aí mesmo que eu estava querendo trazer, né? E aí foi bastante oportuno o seu questionamento, porque traz justamente o caminho de deslocamento, né? Então, como deslocar a construção da narrativa? E é justamente isso,
né? Porque não dá para eu me reportar a questões individuais, negando ou desconhecendo, né, toda uma realidade social na qual ela é fomentada, né, na qual ela passa a existir. Então, é muito importante não perder esse elo, né? Daí vem a preocupação com a cidade. Eu falei muito do ponto de vista da cidade, evidentemente, porque a gente estava falando de moradia, né? E moradia é uma política que se dá no contexto, uma política que se dá no contexto das cidades, né? De forma muito bem desenhada. Evidentemente que a gente tem toda uma política de moradia rural, né? Claro, mas não tem como pensar em moradia fora da realidade das cidades, né? Então, foi por isso, na verdade, que eu trouxe essa questão, esse paralelo. Eu falei daí, né? Porque é daí que a gente fala em políticas de moradia, né? Pensando a cidade. E aí você traz essa questão, né? Que é a preocupação da cidade antes da pessoa inverte completamente a perspectiva da superação da vulnerabilidade, que me parece inconciliável com os direitos humanos. Eu acho que, na verdade, os direitos humanos, eles só podem existir numa perspectiva de pensar a realidade social, né? E na concretude dessa realidade, quer dizer, as violações individuais de cada um, ela na verdade reverbera a concretude das violações de direitos, a concretude social dessas violações, né? E o social aqui, ele não é só uma palavra recorrente, né? Mas ele tem um alcance do entendimento de uma estrutura, de uma realidade social, né? Então, evidentemente que eu não vejo que seja inconciliável. Na verdade, eu acho que não dá para pensar a pessoa deslocada do seu contexto social, porque essa pessoa não existe, ela é uma abstração, né? Ou então a gente está numa outra lógica, como eu te falei, a gente está numa lógica de tratar questões exclusivas do indivíduo, né? Que não é o caso da gente pensar, por exemplo, não é um caso único, exclusivo. Essa lógica funciona para tratamentos, essa lógica funciona para outras dimensões, né? Para outras políticas, mas para a política, na questão de pensar os direitos humanos, fundamentalmente, né? Que os direitos humanos, quando a gente fala em direitos humanos, a gente fala em grupos sociais, né? A gente fala no grupo LGBTI, nas mulheres, a gente fala uma construção de identidades coletivas. Claro que ela não aparece única e exclusivamente na pessoa, no indivíduo. Ela é a expressão de grupos identitários, né, que sofrem essas violações. Existem características estruturais que constroem, que delineiam essa identidade. Então, ao meu ver, eu não vejo como incompatível, né? Eu vejo justamente como uma dimensão necessária para a compreensão e, evidentemente, para a construção dessa política, né? A questão das etapas, né? Não, ele se propõe, o moradia plena, não ter etapas, né? Eu não sei se na prática isso acontece, né? Pelo que eu vejo, depende em alguns momentos, em algumas dimensões, mas uma questão que eu coloco, que eu entendo, é que ele faz uma crítica à política assistencial e nesse sentido de ter uma lógica etapista, de que a moradia ela só vem depois que a pessoa passar por aquilo, né? Então, acho que é muito mais nessa dimensão de trazer que é primeiro, por isso o termo fala primeiro. Mas, ao meu ver, né, como eu falei, eu acho importante a gente pensar que a política, qualquer que seja, eu não identifico como uma política pronta, absoluta, como uma verdade, indiscutivelmente, né? Eu acho que a prática dela é muito confusa e muito ainda pouco delineada, e eu acho que, na verdade, isso é só uma forma, dentre outras, várias outras, e o melhor,
uma que a gente possa construir, né, aqui no nosso contexto, na nossa realidade. Então, eu acho que a gente, e fundamentalmente do ponto de vista dessa pessoa, né, que se propôs a estudar e tal, a pensar as questões sociais dentro de um contexto de políticas habitacionais, de moradias, que não dá, assim, e partindo do estudo para a população em situação de rua, que eu venho fazendo, né, e como socióloga, eu não vejo como desassociar a relação da moradia para a população em situação de rua, de uma política de moradia, com uma política afeta o direito à cidade, no sentido dos espaços públicos, porque essas pessoas hoje vivem nesses espaços. E aí você vê que essas pessoas vão ter que migrar de alguma forma, né, para um espaço de moradia, né? Então, evidentemente que não dá para desassociar qualquer política habitacional da realidade das cidades onde elas vivem, né? Da dinâmica social dessas realidades. E por isso eu sempre falo e sempre vou repetir, né? E vou procurar melhorar e qualificar, então, cada vez mais, né, esse meu entendimento de que você pensar numa política habitacional para a população em situação de rua necessariamente está imbricada em pensar na cidade, né, nos espaços da cidade que essas pessoas vivem. Então, acho que é toda uma construção em conjunto, melhorar a qualidade de vida da população em situação de rua nas cidades, até para que cada dia ela possa ter condições de garantir sua integridade física e mental, para que ela possa, então, ir para uma habitação, né? Porque uma política habitacional, evidentemente, ainda é um grande desejo, né? No sentido do alcance para a maioria da população em situação de rua. Então, a gente está falando de um porvir, na verdade. E o cotidiano é a cidade, né? O cotidiano é a rua, onde essas pessoas moram. Então, essas pessoas precisam garantir a sua integridade física e mental nas ruas. Então, a cidade tem o dever de ser mais acolhedora. As ruas têm o dever de abranger a garantia de vida, né, dessas pessoas. E por isso eu sempre falo que é fundamental que uma política habitacional para a população em situação de rua não desconsidere e deva alcançar a melhoria da vida dessas pessoas também na rua, né? No sentido de que a gente não tem que esperar a mágica da política chegar, mas a gente já tem que fazer acontecer, né, até para que quando ela se instalar, porque não é uma coisa automática, a construção de uma política habitacional, ela evidentemente é um pouco pelo menos de médio prazo. Enquanto isso, as vidas estão sendo ceifadas nas ruas de forma bastante perversa, né? Então, por isso que eu falo que essas duas dimensões devem convergir, conversar e acontecer juntas. Com relação à questão de desconsiderar a realidade da pessoa em situação de rua, eu acho que é justamente isso, né, que eu estou dizendo, assim, que a política habitacional, evidentemente, ela não pode pensar única e exclusiva para a população em situação de rua no seu desenho específico da habitação, mas, evidentemente, ter a dimensão da vida das cidades e já impactar, então, a melhoria da vida dessas pessoas na cidade. Justamente porque a gente está falando de um público que já está fora do universo. A gente não está falando de uma pessoa que vai melhorar de habitação. A gente está falando de uma pessoa que está fora das habitações, que estão vivendo nas ruas e que vão para uma habitação. Então, essas duas realidades, elas devem ser melhoradas, né, concomitantemente, para efetivamente uma política habitacional ela ter um alcance mais efetivo. Então, é nesse sentido que eu falo, né? Agora, por que o seu foco é na família? Você pergunta. Porque você tratou muito da questão dos vínculos pessoais, né? E da desestruturação e dos vínculos pessoais. Evidentemente que quando se fala
em vínculos pessoais, a gente está falando da família, né? A gente está falando de pessoas, algumas delas, né? Em algum contexto, mais ou menos, mas que vêm do rompimento de laços familiares e da dificuldade de terem condições materiais, enfim, condições alternativas para se restabelecerem numa outra lógica de habitação, mesmo rompendo esses laços, né? E quando a gente fala em desestruturação e perda de vínculos, a gente está falando dessa relação do universo da família. E aí é importante, então, a gente entender que todo mundo tem que ter o direito a ter várias possibilidades de vivências nas relações pessoais, né? E ela não deve, então, ser refém a uma lógica única e exclusiva de que se ela sair daquele núcleo familiar, daquela lógica familiar, e que a gente sabe que muitas vezes é uma lógica, a gente tem um número muito elevado de violência doméstica, de violências nas famílias de forma geral, de relações violentas. Então, a gente não, ao meu ver, eu entendo que a gente tem que ter opções. As políticas públicas têm que dar mobilidade, condições de mobilidade para que essas pessoas migrem para outras relações. A gente vê, não só no Brasil, mas de forma geral, assim, que existem muitas pessoas que vivem segundos, terceiros casamentos, que vivem com amigos, que vivem só. Isso na Europa também é muito grande, esse número na América Latina. Então, é importante que a gente entenda que essa coisa de perder vínculos não é só perder vínculos, é reconstruir vínculos, né? E por isso também eu faço uma crítica muito contundente ao conceito de reintegração social, né, familiar, porque evidentemente que esse conceito parte de que existe só uma forma inteira, né, e que as pessoas não têm condição de se refazer em outros contextos, ou seja, de se ressocializarem constantemente. Então, isso muda o foco, né? E isso dá uma dinamicidade, um outro desenho para a política pública. Porque aí, por exemplo, um exemplo que eu trato muito com essa questão das mulheres, eu trato muito essa questão de gênero. Muitas mulheres não conseguem se separar em função de toda uma dependência financeira, uma dependência de uma estrutura de vida imposta, e muitas, quando se separam, às vezes por questões de violência extrema, enfim, elas não têm condições de restabelecerem de forma íntegra um novo espaço de vivência, né? E eu vejo muitos casos de mulheres que vão para as ruas em função disso, porque muitas vezes as próprias famílias não aceitam, muitas vezes elas não têm condições financeiras para estar em outro espaço. Então, eu acho que uma política pública, nesse sentido, ter condições para ressocializar, reconstruir, né, a sua vida, seria algo que poderia minimizar aí, o impacto desse universo de mulheres que vão para a rua. Enfim, uma questão, por exemplo, né? Então, eu acredito que esse olhar, ele ajuda muito a gente pensar essa coisa, sair do ponto de leitura ali, da lógica da desintegração familiar, dos vínculos familiares, e para uma dinâmica de ressocialização constante, do refazer, da possibilidade do refazimento, ou seja, a vida como algo dinâmico, que se constrói e se reconstrói. E a nossa sociedade hoje atual, é muito claro que a gente aspira, e é muito claro que isso acontece de uma forma muito mais incisiva do que antigamente, por exemplo. Como eu falei, a gente tem inúmeras pessoas que estão vivendo já no segundo, terceiro casamento, que vivem com amigos, que vivem só, enfim, tem várias possibilidades, né? Nesse sentido, né?
Aí volta a questão da desestruturação social que produz e reproduz violações de direitos, sim. Né, foi o que eu falei ali no começo, e portanto é importante esse deslocamento do individual para o social, né, porque a gente está falando, evidentemente, de grupos e de violações que não são pontuais, né, elas acontecem num universo amplo de grupos sociais, enfim, e elas acontecem justamente porque elas reverberam uma estrutura social de desigualdade social, né? E daí você fala, não, claro, nesse sentido, eu não omiti nem cláusula de possibilidade, ou seja, você evidentemente não foi incisivo, você foi aberto no seu diálogo, claro, concordo plenamente, como você falou, né? Você está explicando a partir de uma coisa que existe e dando abertura para outras possibilidades, né? E legal, assim, você recebe a crítica, que bom, e eu também recebo as suas ponderações como forma de melhorar enfim, e de qualificar melhor meus próprios questionamentos, né, as minhas próprias ponderações, para que a gente possa tentar produzir um conhecimento mais conciso com relação a essas questões, né? E é isso, evidentemente que quando você diz, não fui eu que organizei o Moradia Primeiro, isso quer dizer que, evidentemente, que ele está passivo e deve ser reanalisado, criticado, e mais, a gente deve, claro, pensar em outras formas, não tê-lo como uma verdade absoluta, mas, enfim, como uma possibilidade que deve ser melhorada e, na verdade, deve ser adequada à realidade da população em situação de rua no nosso contexto atual, ou seja, é uma produção de conhecimento necessária e urgente. Eu acho que o nosso contexto atual, evidentemente, traz a importância urgente de soluções de moradia para a população em situação de rua, e nesse sentido você está de parabéns por trazer esse tema aí para o debate. Eu acho que realmente isso é muito urgente. Então foi isso. Que bom, fico super feliz por essa possibilidade de diálogo. Um grande abraço, parabéns por estar trazendo conhecimento, por estar trazendo questionamentos e fundamentalmente por ser uma pessoa com um perfil para o diálogo e a construção. Um grande abraço, a gente vai se falando.